A minha pergunta é a seguinte, o senhor participou desse esquema? O senhor Você falou bem, integrou você falou esse assim, esquema? ó, eles. Porra! Você falou de forma correta, não sei se foi inconsciente, mas você falou da forma correta. Eles. Nunca fiz parte de quadrilha nenhuma. Eu trabalhei para um cara consertando computadores e tomei um processo criminal por 13 anos. Meu pai me ensinou a ser homem, a não tocar em nada de ninguém. E faço um desafio para você, Amanda, como jornalista e todos os jornalistas desse país. Todo mundo. Descubra quanto que eu peguei e me dá o Pix que eu pago. Porra! Esse é o desafio. Queria saber do Lula, o tanto de dinheiro que ele roubou do país, que dia que ele vai devolver o dinheiro e a moral desse país. Quero saber de todas essa patifaria de PSOL, de PT, tudo que eles já desviaram do povo, eles dão conta de devolver? Porra! Eu sou homem, construí riqueza, um patrimônio multibilionário empresarial. Porra! Eu posso falar para vocês, atuo em 19 segmentos diferentes, não afino para absolutamente nada que comunista me falar. Porra! Se eu tô devendo, põe para pagar que eu pago agora. Esse é o desafio. Eu só tive uma namorada e casei com ela e sou homem de uma mulher só. Pergunta a forma que eu trato ela, pergunta para minha filha de 3 anos como que eu honro ela, pergunta para minha mãe, que eu ajudei a aposentar minha mãe, que era faxineira, pergunta para minha irmã, que foi abandonada por um canalha e eu tive que ajudar, pergunta para minha sobrinha, que eu também ajudo, pergunta para todas as mulheres que estão em volta de mim. Pesquisa é uma coisa que políticos gastam milhões de reais para manipular a sua ideia. Você não é gado, você não tem que ficar norteado por pesquisa. Se você for no estádio de futebol, Amanda, você vai chegar no estádio de futebol, vai perguntar para Flamengo e São Paulo. Sou São Paulino, fui assistir esse jogo. São Paulo ganhou do Flamengo de 1-0. Pergunta para... Pesquisa. Flamenguista, quem vai ganhar? Flamengo? São Paulino, quem vai ganhar? São Paulo. Não interessa o que essa pesquisa está dizendo. Se você for pegar todas e criar um comparativo, um quadro analítico, você vai perceber que todas estão muito diferentes uma da outra. Resumindo, eleição e mineração você só conhece num dia, chamado apuração. Elas mostram mais ou menos a mesma coisa, candidato. O Nunes, o atual prefeito, e Guilherme Boulos no primeiro patamar, e logo seguidos então, por vocês, Datena e o senhor ótimo. No segundo então, tá pelotão, bom. vocês dois avançando, crescendo. O governador de Minas Gerais, o Zema, né? Ele tinha 2% das intenções de voto e acabou ganhando e depois venceu o primeiro turno na reeleição. O presidente Bolsonaro, ele tinha 7%, vocês chamavam isso de teto. Pesquisa não é aquilo que o povo quer. Pesquisa tem manipulação, eu vou te explicar. Primeira delas, quem pagou? Existe uma necessidade de agradar quem pagou. Vamos lá. Segundo, que horas e que lugar que você fez a pesquisa? Qual o método que você utilizou? Quando você vai fazer a pergunta da pesquisa, quem é que vem primeiro? Esse método foi randomizado ou ele foi aplicado para as 1.000 pessoas de forma que o Nunes fique em primeiro? Tudo bem, não, mas é que eu estou explicando. É porque assim... Eu não estou preocupado com isso. Eleição, você precisa conquistar o povo. E é isso que eu vou fazer e estou fazendo. Estou tentando entender qual vai ser sua tática, sua estratégia de campanha, se ela vai ficar restrita às redes sociais. Porque, por exemplo, no bolsonarismo, mesmo o Zema, que o senhor fala da antipolítica, isso veio numa onda, numa esteira de uma série de acontecimentos da Lava Jato, da derrocada do PT em 2018. Eles eram muito calcados em pautas conservadoras e moralizantes, pautas liberais na economia de segurança pública. Eu estou tentando entender qual é o esteio da sua campanha, das suas propostas. Todos os jornalistas me perguntam a mesma coisa e se eu contar o Boulos vai usar. Eu não vou te mostrar a estratégia. Eu gostaria de te contar, mas vai ser uma campanha que vai ser internacional. Vai ter gente de fora ajudando e não é com grana, não. É gente se posicionando e falando, eu tô com esse cara, eu acredito nele. Tem muita gente, mas só para você entender. Empresários, gente famosa, você vai líderes ver. políticos. Você vai ver, é internacional. Por quê? Porque o São Paulo mostra o futuro do Brasil. Eu estou aqui nessa campanha, vou explicar por quê. Porque tiraram o Salles e eu achei muito suspeita a saída do Salles, como se tivesse um grande acordo para essa prefeitura ficar com esses 12 partidos políticos e de um outro lado tem o Luiz Inácio Lula da Silva que quer pegar para ele a prefeitura mais poderosa, porque aqui está a reserva de domínio, o futuro desse país. Eu não queria mexer com a prefeitura. Quando eu observei, eu falei, eu vou ter que servir o povo justamente pelo que eles estão fazendo. E aí está aqui uma pessoa que é servo do povo. Já provei, eu tenho espírito público desde 2019, quando eu dei meu coração lá na África. Eu já ajudo em alguns países africanos, o principal em Angola, onde eu provei que dá para desfavelizar um lugar, onde dá para mudar a mentalidade de um povo. E eu fiz uma promessa para um garoto quando eu estava indo embora em 2019. Ele falou assim para mim, Amanda, você nunca vai voltar aqui, né? E eu fiz uma promessa olhando nos olhos dele, um garoto de 8, 9 anos aproximadamente.
Eu só saio daqui depois que a última família entrar na última casa. Nós estamos construindo essas 300 casas, já são mais de 300 agora. E eu quero dar um conselho para você que é da quebrada, você que é de favela, você que está em comunidade. Hoje, o frio de São Paulo, eu fiquei lembrando de uma senhora que eu conheci, lá no Beira Rio, numa favela chamada Beira Rio. Sabe o que ela falou? Essas casas de lata são como IML. Isso aqui você não suporta o frio. Hoje eu acordei e lembrei da frase dessa mulher. E eu faço um compromisso aqui como homem. Não vai ter nenhuma família morando em casa de lata aqui nessa cidade. Nós somos um povo rico o suficiente, temos dinheiro suficiente. Ano que vem a prefeitura vai ter 120 bilhões de reais de orçamento e a gente tem parcerias público-privadas que eu tenho certeza que os mais de 2 milhões de empresários, quando souber da seriedade que nós vamos desenvolver essa prefeitura, não vai deixar ninguém morar nem em casa de taipa, nem em casa de alumínio. Não vai acontecer isso aqui nessa cidade mais. Eu faço uma promessa como homem. Pessoalmente, eu vou honrar pela minha família o que eu estou falando. Candidato, no primeiro debate à Prefeitura de São Paulo, o senhor se referiu ao candidato Guilherme Boulos como comedor de açúcar. Depois o senhor falou que ele é aspirador de pó. E ele conseguiu uma liminar da Justiça, sem apresentar nenhuma prova, absolutamente nenhuma prova. E depois ele conseguiu uma liminar da Justiça, fazendo com que o senhor suspendesse esses vídeos da rede social e deixasse com que ele publicasse um direito de resposta. Não só o senhor não fez isso, como dobrou a aposta, publicou novos vídeos. Veio uma segunda decisão judicial, dessa vez do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor já tirou esses vídeos da sua página? Não, e qual que é a lógica? Faz ele o exame toxicológico. Por que não pede o exame toxicológico? Não, o ponto é que o senhor não vai cumprir uma decisão judicial? Se a gente está dentro do prazo. Já tem duas. Isso, vai cumprir, mas o povo já sabe que é o aspirador de pó. Quem conhece São Paulo em todas as biqueiras, a pessoa que defende o uso de drogas, defende que mais pessoas vá para a Cracolândia, defende Nicolás Maduro, defende Daniel Ortega na Nicarágua, ele defende o Foro de São Paulo. As famílias decentes dessa cidade não concordam. Agora, eu vou ter que sacrificar alguma coisa para provar para você. Inclusive, estou em posse do documento, não precisa ficar ansioso. Mas o senhor tem essas provas? Claro, e vou mostrar na hora certa, não precisa ter ansiedade. Mas por que o senhor não mostrou? Porque é uma acusação muito grave, o senhor não pode fazer de uma forma leviana. Mas o que os candidatos fazem nos debates é fazer exatamente isso aí que você falou. Como que eu vou falar agora se o povo esquece em uma semana? Calma que eu estou aqui, você não precisa ficar apavorado. O senhor está dizendo, então, que o senhor tem provas disso? Vou mostrar, calma. Ele é o candidato medalha de ouro, foi o que mais foi preso. E em todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, ele é medalha de ouro, já tem 3 pódios. Esse cara, eu entrei aqui para te falar, Boulos, você nunca na sua vida vai ser prefeito de São Paulo. Se esse é seu sonho, você vai pegar, vai mudar para outra cidade de gente que acredita na sua ladainha, nas suas mentiras, e aí você vira prefeito lá. Enquanto eu estiver aqui, se tiver um xerife nessa cidade, que é o Pablo Marçal, você nunca pisa aqui. Você não vai ser prefeito aqui. Candidato, nesse mesmo debate, no primeiro da TV Bandeirantes, os seus adversários apresentaram, o senhor disse, se eu tiver uma condenação, eu saio da disputa. Eles apresentaram essa condenação na mesma hora. Ela é prescrita. O senhor foi condenado a 4 anos e meio, em 2010, por fazer parte de uma quadrilha responsável por fraudes bancárias, né? Eles roubavam dados das pessoas na internet, faziam sites falsos de bancos, de instituições financeiras. Prescreveu, é verdade, num recurso em 2018. Mas a minha pergunta é a seguinte, o senhor participou desse esquema? O senhor você falou bem, você falou esse assim, esquema? Você falou de forma correta, não sei se foi inconsciente, mas você falou da forma correta. Nunca fiz parte de quadrilha nenhuma. Eu trabalhei para um cara consertando computadores e tomei um processo criminal por 13 anos. Meu pai me ensinou a ser homem, a não tocar em nada de ninguém. E faço um desafio para você, Amanda, como jornalista e todos os jornalistas desse país. Todo mundo. Descubra quanto que eu peguei e me dá o Pix que eu pago. Esse é o desafio. Queria saber do Lula, o tanto de dinheiro que ele roubou do país, que dia que ele vai devolver o dinheiro e a moral desse país. Quero saber de todas essa patifaria de PSOL, de PT, tudo que eles já desviaram do povo, eles dão conta de devolver? Eu sou homem, construí riqueza, um patrimônio multibilionário empresarial e eu posso falar para vocês, atuo em 19 segmentos diferentes, não afino para absolutamente nada que comunista me falar. Se eu estou devendo, põe para pagar que eu pago agora. Esse é o desafio. Agora, eu era um jovem, 18 anos de idade, estava trabalhando, eu só consertava os computadores e sobrou esse processo para mim. Esse processo, Amanda, correu à revelia. Esse processo não tinha advogado. Eu sou formado em Direito. Você não tinha Defensoria Pública? Não tinha. A própria Defensoria Pública falou, isso aqui é complicado demais para você, contrata advogado. O advogado cobrou 2 mil, nem isso eu tinha de dinheiro para pagar. Mas houve recurso, né? Tanto não teve recurso. A pena prescreveu no recurso em 2018. Você não conhece o processo. O processo correu à revelia, não tem isso. Eu não tive advogado ali.